Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje vou resolver com vocês um exercício sobre geometria, ligação química, né? No caso da ligação covalente. Vem com química. Eita, essa porra aqui no meio. Pessoal, então o exercício fala assim, ó. Qual das substâncias indicadas a seguir tem molécula apolar, linear e apresentando ligações duplas? Então ele me dá 5 alternativas, tá? Vou colocar as alternativas aqui para a gente discutir um por um. Na letra A ele fala HCl. Então, o H, você tem um elétron só, e o Cl, você tem 7. Então, entre o H e o Cl, você vai fazer uma única ligação covalente. HCl. Então, já não é a nossa alternativa, porque uma das condições é que tem a ligação tripla. Na letra B, ele fala do H2O. Então, o O, ele vai ter aqui o oxigênio vai ter os seus 6 elétrons, e o hidrogênio vai ter cada um deles 1. Então, você vai fazer a ligação. Olha lá, H2O. Ele vai ter, infelizmente, só 2 ligações, não atende a nossa pergunta. Na letra C, N2. Então, eu tenho o N. O N, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Só recordar a distribuição eletrônica, que já existe um dos vídeos que fala sobre isso. Se vocês precisarem, é só colocar nos comentários que a gente vai dar uma aula de distribuição eletrônica. Mas, nós temos aqui os 5 elétrons na camada de valência do N, os 5 elétrons na camada de valência do outro N, e aí então eu vou ter uma ligação tripla. Lembrando que, por enquanto, para estabilizar o elemento químico, nós precisamos de 8, né? 8 elétrons na última camada para ter aquela regrinha do octeto. Então, nesse caso, olha lá, voltando que o exercício nos pede. Tem uma molécula apolar. Então, como aqui a eletronegatividade dos dois é a mesma, ninguém, né, vamos dizer assim, vai deslocar mais a nuvem eletrônica para si. Então, eu posso dizer que essa molécula é uma molécula apolar. Então, satisfez a nossa primeira indicação. Depois, linear. Uma molécula linear, ela vai ter aqui um ângulo de 180 graus. E no caso, toda molécula que tem 2 átomos, ela é linear. Então, no caso aqui, ela também vai ser linear. E um outro fato é apresentando ligações duplas. É aqui que tem o nosso problema, porque aqui eu tenho 3 ligações. Vamos para o próximo. CO2. Então, eu tenho o C, eu tenho o O. Vou colocar o outro O também. E aí, então, eu vou ter uma ligação dupla, outra ligação dupla. O carbono fica com os seus 8 elétrons e o oxigênio com os seus 8 elétrons também. Satisfazendo, então, a pergunta do exercício, ele fala uma molécula apolar. O oxigênio atrai os elétrons, tendo aqui o que nós chamamos de momento dipolar, ou momento de dipolo. O oxigênio atrai para esse lado também com um momento de dipolo, e como os dois têm a mesma intensidade, eu posso dizer para vocês que o momento resultante vai ser igual a 0. Toda vez que o momento for resultante, né, o momento de dipolo resultante, for igual a 0, a minha molécula vai ser
apolar. Então eu tenho uma molécula apolar. O segundo item que ele fala é uma molécula linear. Tá certo também. Pela geometria dessa molécula, ele forma um ângulo de 180 graus. Então essa molécula também é linear. E o segundo, o terceiro item, ele fala apresentando ligações duplas. Então eu tenho uma ligação dupla, duas ligações duplas. Satisfez a nossa condição. Certo, pessoal? A última alternativa, essa é a letra D, a última é do NH3. Então você tem o N, e aí você vai ter então os 3 hidrogênios. Lembrando que cada hidrogênio vai fazer apenas uma ligação, não é uma molécula apolar, não é linear e não apresenta ligações duplas. Então a nossa alternativa correta é a letra D. CO2. Pessoal, se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários, dá seu joinha, se inscreve no canal e até mais.